Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender aí da hora que você tirou um tempinho para juntas aprendermos, né? Juntas ou juntos aprendermos um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos aqui estudando lá no finalzinho do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Já vimos tantas coisas até aqui nesse capítulo e estamos ali na instruções, né, dos espíritos com Vianney, e ele está falando ali, Vianney cura de Arnes, e está nos colocando e nos falando a respeito da visão, porque ele era alguém, né, que era chamado para a cura dos olhos, a cura da visão. E ele havia feito, né? Era um espírito que curou muitos cegos. E aqui ele relata que está, né, exatamente nesse item que estamos estudando, começamos na palestra anterior, está falando que foi evocado para curar uma mulher que estava cega, sem conseguir ver a visão. E ele veio nos ensinando e nos mostrando até aqui que muitas das vezes esse motivo é uma prova, é uma expiação, é alguma coisa, e que nós temos que tratar primeiro a causa que gerou aquilo que não está bem fisicamente em nós. Porque a causa está ali no perispírito, a marquinha está ali, né? E enquanto a gente não eliminar aquele motivo que causou, o físico não vai responder, porque não está em outra energia, em outra sintonia. Para isso, precisamos eliminar o motivo que causou o dano, entre aspas, né? Essa doença, esse mal que não gostaríamos de ter, aqui no caso, deficiência na visão. E se ele permanecer, que vejamos como motivo de depuração do perispírito, para que, quem sabe, numa próxima encarnação, tenhamos aprendido e possamos já começar sem tantos danos, sem tantas maledicências, tantos apontamentos, né, que podemos fazer. Eu lembro que eu parei assim, até sem dizer muitas coisas, no último estudo que estávamos fazendo junto, porque, como eu comentei, eu tenho meu olho direito assim com menos de 8% de visão devido a um descolamento de retina, foco de, provavelmente, os médicos não dão a certeza, mas pelos sintomas que eu tive, uma hipertensão, e aí, nem vou me aprofundar, né, porque nós estamos aqui para estudar o Evangelho. Hipertensão, tá, vem de onde? Essa coisa que a gente fica aqui dentro, sabe? Tem o lado hereditário? Tem, mas se eu estou ali carregando isso também é porque eu tenho a ver com isso. E quando a gente começa a ver tudo isso, a gente está começando a buscar como nos curarmos, nos limparmos dessas marquinhas que trazemos nessa encarnação. E por isso que eu disse que mexe muito comigo, porque eu sei o que é falar do olho, né? E o quanto faz falta uma visão assim claríssima, mas também sei o quanto eu estou vendo melhor, metaforicamente, digamos assim, aquilo que precisa ser percebido do que quando a minha visão via igual visão de águia. Então é o ensino, é o estudo, no meu caso, o estudo sobre o Espiritismo, sobre as colocações, estudando André Luiz. Não preciso nem falar ação e reação, se isso está acontecendo, ou é uma ação de agora, comigo, né, acontecendo comigo, ou de outros tempos que eu estou aqui depurando, porque não tem uma sementinha que a gente plante que fique sem germinar. Sabei-me lá, como diz meu pai, sabei-me, ele fala, vai fazer 90 anos, dia 20 de janeiro agora, hein, de 2026. Tá aí, prestes, daqui 2 semanas. Então,
ele às vezes a gente fala, pergunta alguma coisa, ele sabe-me, graças a Deus, andando, caminhando, indo buscar pãozinho dele na padaria. Isso é uma bênção do céu. E essas coisas a gente vê sem ser com os olhos, mas é os olhos do coração, né? Então eu estou aprendendo isso tudo, estou em caminho de aprendizado. E muitas das coisas que são colocadas aqui, a gente percebe que a visão, gente, eu dei o relato e a colocação da visão física, que no meu caso foi o olho físico mesmo, que está lá, as marcas no perispírito, não haja dúvida. Mas é deficiência de visão. Estou lendo com óculos aqui bem forte, mas estou lendo, estou falando, estou conseguindo com a graça de Deus. Mas Vianney também, quando ele nos coloca isso, nós podemos ver que pode ser uma colocação em metáfora, né? Olho fechado, né? O que quer dizer esse olho fechado para o mundo, né? Ó, bem-aventurados aqueles que têm o olho fechado. O olho fechado para os vícios, para as injúrias, para as blasfêmias, calúnias, tudo que acontece de mal e que nós mesmos criamos e por vezes vamos como se estivesse jogando gasolina na fogueira. A gente cria algo na mente e aí a gente vai jogando ali, ó, e vai espalhando ao vento como pena, um travesseiro de pena sacudido no vento e vai fazendo isso. Então que tenhamos olho fechado para não sermos, não nos colocarmos nesse nível de irmãozinhos que ainda estão assim e que roguemos pedindo a Deus por eles, né? Porque senão nós vamos estar espalhando a maldade, nós vamos estar criando. E se a gente usar o nosso olhar, a nossa visão física, a nossa visão mental, porque às vezes não é nem o olhar, a gente cria mentalmente algo sobre alguém e começa a invejar, a perceber erros, perceber entre aspas, a buscar. Nossa, mas fulano, como que é assim? Ai, isso é uma visão mental, você não sabe se é ou não é. Então, por isso que essa colocação de Vianney pode ser também vista por esse lado, essa forma de olhar o mundo, de invejar, de ver erro no outro. É preferível que não enxerguemos, tanto fisicamente quanto dessa forma que cuida a nós nos modificarmos, não olharmos, né, não utilizarmos o nosso olho para aumentar os débitos que nossos irmãos têm. Tem, nós também temos. Então eu vou acrescentar, vou olhar e vou, ali como eu disse agorinha, jogar álcool, gasolina na fogueira? Não, né? Então o que Vianney coloca, ora, peça a Deus para a sua cura, mas olhe para dentro de si. Entenda porque a situação está acontecendo, para poder entender e se modificar. Que aí, se o caso da cegueira for física, ela pode deixar de existir por não ser mais necessária, não é? Quantas são as pessoas? Eu vi a minha amiga Rosilene, eu não vou lembrar o nome de quem era, mas falando de uma dessas almas que vieram ao mundo aí, na última palestra que eu assisti dela na Casa União, depois, olha, quando eu lembrar eu vou falar, é alguém tão conhecido, Jesus, mas não lembrei, uma mulher, e que ela passou 1 ano sem enxergar, e depois simplesmente voltou a enxergar. Então é isso, a expiação só é necessária quando não se aprende a lição. E eu que faça por onde aprender. Estou sempre me colocando egoisticamente, digamos assim, mas é porque eu já falei do meu caso anteriormente, né? Vamos à leitura, meus amigos. Bem-aventurados o cego, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do
que vós que estáis aqui, ele sente alegria, pode tocá-la, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer com que a alma caia. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la se levantar a Deus. É isso. Aqui está o que eu disse, a parte da metáfora que é usada. Ter os olhos fechados para não ficar buscando erro no outro. Acreditai em mim, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração. Porque é a expiação, é onde se limpa, né? Enquanto a visão é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. Então, por vezes, meus amigos, para que haja essa luz interior, acaba-se sendo ali necessário uns momentos mais difíceis na luz física, né? Porque enquanto se é cego para o mundo, não se tem como ficar apontando o dedinho para espionar a vida do outro. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Lembram lá no início desse item que é bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados e que eu comentei lá no início, ele curava muitas pessoas cegas. E aí foi chamado para curar o olho de uma mulher que estava cega. Agora ele vai falar para ela, algumas palavras para ti, para ela e para nós todos, gente. Mesmo aqueles que não usam lente, não usam nada. Mas a gente pode se colocar no lugar e ver o que podemos fazer para nos melhorar. Espere e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias feliz? E quem sabe se esta alegria não te poria a perder? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas, por tua vez, ora e reflete sobre o que acabo de te dizer. Ora e reflete sobre o que eu acabo de te dizer. É isso. É orar e pedir a Deus e entendermos tudo que Vianney nos colocou até aqui, né? Peça a Deus a sua cura, mas olhe para dentro de si e descobrir o porquê isso está acontecendo. Descobrir o porquê a minha visão está assim deturpada, né? Então, é buscar ali a transformação. Vamos à leitura. Desculpem. Antes que me afaste, vós que estáis aqui, recebei minha bênção. Aí tem uma nota aqui atrás. Vamos lá. No item 21. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar a sua causa em uma vida anterior. O que chamamos de caprichos da sorte nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus. É isso. Nós somos herdeiros de nós mesmos, em todos os sentidos. Se eu abusar do álcool, se eu fumar e achar que tudo bem, usar droga, eu vou espiar. Espiar não é espiar de ficar... Antigamente minha mãe usava esse termo, espiar. Vou dar uma espiada ali. Não é o de espiar de olhar, é expiação, é de passar pela prova, ou agora, ou na próxima encarnação, né? Então, às vezes a gente se pergunta, por que tem criança em tenra idade, piquiticos, passando por tanta dificuldade de saúde? Lembra, eu disse sobre mim mesma, não há nenhuma
sementinha que eu tenha plantado que eu não tenha que colher. E por vezes foi em outra encarnação, aí já nasce assim, para ter tempo de aprender ali com o que aconteceu lá atrás e começar a expiar. Tudo que nos acontece é aprendizado e não castigo. Graças ao bom Deus, eu vejo isso em mim. Aprendizado. E o quanto eu aprendi e estou aprendendo com esse meu problema de visão. Esse meu problema não, com esse problema que existe. Não vou falar que é meu porque é posse. Tudo aquilo que a gente se apega, a gente se agarra e não quer largar. Faz questão não que fique, mas que fique até quando for necessário. E que Deus me conceda estar assim e não piorar em nada, né? Tenho retorno aí mês que vem, fevereiro, para poder continuar a estar aqui, lendo, estudando. E agora, vocês não imaginam o como eu quero ter tempinho livre, digamos assim, para poder ler. Agora eu consigo, deixa eu ler. Sabei-me daqui um tempo, mas espero que consiga também. Então vamos lá. O que chamamos de caprichos da sorte nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus, que não aplica punições injustas e determina que entre a falta e a pena sempre haja uma relação. Se em sua bondade lançou um véu sobre nossos atos passados, aponta-nos, entretanto, o caminho dizendo: quem matou pela espada morrerá. Palavras que podem ser traduzidas assim: sempre se é punido naquilo em que se pecou. Se, porém, alguém é afligido pela perda da visão, é que a visão foi para ele um motivo de queda. Talvez também tenha sido motivo da perda da visão de um outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que se lhe impôs, ou em consequência dos maus tratos, da falta de cuidado, etc. É desse modo que ele sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, aplicando a si próprio estas palavras de Jesus: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. É isso. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Todos os excessos causam ali, pedem, requerem reparação. E nós aprendemos com os ensinamentos de Jesus que a espiritualidade nos traz. Agora, o que nós vamos fazer com esses ensinamentos vai depender de nós, né? Nós temos aí esse espiritismo bendito, essa revelação que vem nos mostrar o caminho. E cabe a nós fazermos a mudança para melhor. Ou vamos ficar estacionados, maldizendo o tempo todo, reclamando. Não, não, não. Agora estamos no tempo em que podemos aprender. E se estamos estudando o Espiritismo, não posso dizer eu não sabia. Eu sabia, eu estou aprendendo, não sei tudo e nunca saberei nessa encarnação, mas estou tendo tempo de aprender. E tudo depende de nós. Então que nós saibamos fazer as boas escolhas, não é? Meus amigos, terminamos hoje o estudo desse capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. E, com a graça do Pai, se Ele assim nos consentir, em breve começaremos o capítulo 9, tá bom? E vamos continuar de pouquinho em pouquinho, para a gente aprender juntinho e dia a dia irmos buscando melhorar nossos passos. E os passos não é só na caminhada terrena com o pé,
os passos do pensamento, ver que veio um pensamento difícil, fuja dali. Ouça uma música, cante, faça um trabalho manual. Silvia, eu não sei fazer nada. Oxe, para que temos aí essa modernidade? Vá na internet, veja coisas simples, desenha. Eu não sei desenhar, rabisque, faça dobradura. Não se estacione, não se deixe parar, não se coloque inerte. Nosso corpo tem uma percentagem gigantesca, que eu não sei decor, mais de 90% de água. Água parada apodrece. Vamos lá? Vamos lá? Juntinhos, estou falando para vocês, porque é isso que eu preciso ouvir. Não querer ficar sentadinha vendo... não tem nem o que ver mais na TV, né? Então, esse item, graças a Deus, estão sendo mínimos. Mas que façamos algo que nos melhore. Estudemos, lemos, vemos ali um vídeo sobre espiritismo, procure algo sobre Divaldo Franco, ele tem tantos e tantos vídeos nos ensinando, Haroldo Dutra, Chico Xavier, etc, etc. Fiquem com Deus e agradeçamos a Deus Pai por mais um capítulo que pudemos juntinhos estarmos buscando ali aprender para colocar em ação, não é para deixar guardado na gaveta, que embolora. Vai ver lá uma roupinha guardada na gaveta depois de meses sem usar. Então, tudo que a gente aprende tem que usar, assim como tudo que temos. Fiquem em paz, que Deus abençoe vocês.